O que nós aprendemos aqui? Bem, como é que nós podemos ajudar um ao outro em meio às nossas angústias e sofrimentos? Eu creio que Deus aqui nos dá esse exemplo. Se nós, por um lado, podemos ajudar com conselhos bíblicos, e isso fica muito claro em praticamente toda a Bíblia, em todos os casos em que pessoas cometem pecados nas Escrituras, o caminho para sairmos do pecado é por meio da confrontação que vem da própria Escritura. Por um outro lado, quando nós vemos estas pessoas sobrecarregadas por conta de alguma outra coisa que vem, às vezes, até de um pecado mesmo, qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude não pode ser apenas de levantar o dedo em riste contra aquela pessoa e dizer: você pecou contra o Senhor. Você deve voltar e fazer isso. Você deve se arrepender por causa daquilo. Você deve fazer aquilo outro. Sim, você pode fazer isso? Pode, mas deve fazer como Deus fez, e como Deus fez, em amor. Se você tem maus exemplos onde pessoas fazem isso de uma maneira dura e áspera, você tem exemplos ruins, porque não foi assim que Deus tratou seu servo Elias. Como Deus tratou Elias? Deus tratou com compaixão e com misericórdia e graça ao seu servo. E eu creio que Deus aqui se apresenta como um bom exemplo para mim e para você também. Afinal de contas, foi assim que um dia ele falou com o nosso próprio coração, quando nós estávamos desgarrados e perdidos em nossos delitos e pecados. Ele também nos confrontou, mas foi amorosamente quando ele nos chamou. E quando nós virmos pessoas padecendo e elas estiverem também padecendo enfermidade, lembre-se de que Deus espera que você também se preocupe com a enfermidade dessas pessoas. Se ela está passando por uma depressão, se ela está passando por alguma crise de ansiedade, se ela está passando por alguma crise de pânico ou coisa semelhante, o que você faz? Você chega e confronta ela com o pecado dela, com o medo dela, com a ansiedade dela? Não. Você cuida dela. Você dá descanso para ela. Você leva para o caminho do alívio, da paz, talvez lembrando ela do medicamento, talvez ajudando ela a marcar uma consulta com o médico, talvez ajudando ela a algum tratamento que ela está resistindo a fazer. Existem muitos caminhos, inúmeros caminhos que podem ser trilhados, e você pode ser o anjo de Deus, o anjo que Deus vai usar para cuidar daquela pessoa que está atravessando um momento de deserto. Lembre-se sempre de que Elias, antes de chegar no Monte Horebe, ele passou pelo deserto de Berseba. E foi um anjo que Deus mandou lá para cuidar dele e alimentá-lo. Pode ser que você seja esse anjo a ser usado na vida de alguém que está passando por um deserto. Porque Deus, o nosso Deus, é sempre zeloso em cuidar dos seus servos e das suas servas. Ele nunca vai deixar de cuidar de você, ele nunca vai deixar de cuidar de mim quando nós estivermos passando pelas inúmeras situações de frustração, de decepção, de depressão que nós viermos a atravessar em nossas vidas. Nós não estamos livres de passarmos por momentos assim também. Nas muitas vezes em que o nosso coração vier a passar por isso, em que nós estivermos frustrados, em que a expectativa for frustrada, em que a decepção chegar à nossa alma e nos chatear, e nos levar até mesmo a crises profundas e sérias, lembre-se de como a crise de Elias foi tratada. Lembre-se do modo como nós vimos nessa tarde Deus cuidando dele, Deus o pastoreando, Deus o alimentando. E lembre-se de que Deus não mudou, Ele é o mesmo hoje também. Ele é o mesmo que está disposto a cuidar de você e de mim. Ele é o mesmo que está preparado para derramar sobre você e sobre mim tudo o que nós precisamos para a cura de nossas almas. Eu tenho comigo que a depressão de Elias, ela foi física e foi decorrente de expectativas não alcançadas que acabaram se desenvolvendo psicossomaticamente numa doença, numa depressão física. A depressão é algo muito difícil de se desenvolver, não é? De se compreender, melhor dizendo, porque ela tem aspectos complicadíssimos dentro da nossa mente, relacionado com a nossa alma também. Mas nunca a gente deve se esquecer de que ela é uma doença de que precisa ser tratada. E a gente nunca pode se esquecer também que Deus deve estar no processo de tratamento da depressão. Seja de uma que tenha vindo de processos meramente patológicos e físicos, seja de uma que veio de processos espirituais, pecaminosos e outros. Se você é amigo de alguém que está em depressão, aprenda que com o Senhor
o modo como você tem que tratar seu amigo. Como Deus tratou Elias. Essa é a maneira como você vai tratar o seu amigo. Vai até ele, não deixa ele sozinho. No momento em que Elias mais precisava de amigos, ele fugiu para uma caverna, mas Deus foi lá encontrá-lo. Então, vá também. Não para confrontar, porque Deus não foi para confrontar, para empurrar para mais para baixo, para prendê-lo numa caverna e matá-lo ali, mas para tratá-lo com amor, paciência e com eficiência, eu diria também. Ouça lá o seu amigo, assim como Deus ouviu Elias. O que você está fazendo aqui, meu amigo? O que está acontecendo com você? O que fazes aqui, Elias? Deixa ele falar a besteira que ele tiver que falar, coisas sem sentido, não importa. O importante é que ele fale. O importante é que você esteja ali. E é óbvio que você vai ouvir coisas que talvez não façam sentido, mas ouça. Ouça. Um bom conselheiro é alguém que ouve, mesmo sabendo que já virá. Mesmo sabendo que muitas vezes a pessoa está falando coisas sem sentido e sem nexo. Agora, se você é a pessoa que está passando pela aflição do vale e da depressão, veja as pistas que Deus nos dá aqui e siga estas pistas. Deus dá os passos aqui em direção a Elias, não é? De que ele deveria olhar para os seus dons e voltar a fazer aquilo que Deus o havia chamado para fazer ao longo de sua vida. Então, se Deus deu dom para você, vá fazer os dons que Deus te chamou para fazer. Se é cuidar da sua família, talentos, dons para servir, dons para abençoar pessoas. Vá e faça alguma coisa. Não se afunde numa cama. Não pare por nada. Deus vai estar do seu lado, assim como ele esteve ao lado de Elias, silenciosamente presente o tempo todo. Deus vai estar ao teu lado também. Ele vai te ajudar, ele vai te levar, ele vai te socorrer. E, por fim, que todos nós louvemos a Deus pela bondade e pela paciência demonstradas por Deus no tratamento de Elias. Porque é a mesma bondade e paciência que Deus demonstra no tratamento e no cuidado que ele tem com as nossas próprias vidas também. Que a gente possa louvar de todo o nosso coração pelo modo impressionante de Deus agir diante do sofrimento humano, seja o outro, seja o nosso. Que nós possamos dar glória a Deus por esse cuidado.